No topo de uma colina isolada, onde o vento sussurrava segredos entre as árvores e o passado parecia estar entrelaçado nas paredes de um antigo hospital, uma história silenciosa aguardava para ser desvendada. A estrutura do hospital, agora desgastada pelo tempo e pelas intempéries, ainda carregava as marcas das vidas que haviam passado por ali. Janelas quebradas permitiam que a luz da lua penetrasse nos corredores vazios, criando sombras dançantes que pareciam contar histórias antigas. Era um edifício majestoso, construído no século XIX, quando o cuidado da saúde era uma busca cheia de mistérios e avanços limitados. O hospital fora projetado com grande atenção e detalhes. Suas colunas imponentes e vitrais coloridos eram uma celebração da arquitetura da época. Mas o tempo havia sido implacável. E agora o prédio estava silencioso, suas salas vazias ecoando com os sussurros do passado. Dizia-se que à meia-noite, quando a lua atingisse seu auge no céu noturno, os espíritos daqueles que haviam partido vagavam pelas dependências abandonadas. Histórias eram contadas sobre lamentos suaves que permeavam os corredores, risos que reverberavam pelas paredes e sombras que dançavam nas paredes como se fossem lembranças vivas. No entanto, para desvendar o mistério por trás desses rumores, era necessário olhar além das lendas e entrar na realidade oculta do hospital. Ninguém sabia que, dentro de suas paredes desgastadas, uma história mais complexa e intrincada estava prestes a se desenrolar. Entre os espíritos que vagavam pelas salas silenciosas estava Elisa, uma jovem enfermeira que havia dedicado sua vida a cuidar dos doentes e feridos que procuravam ajuda no hospital. Ela era conhecida por sua gentileza e compaixão, uma presença tranquilizadora para aqueles que estavam à beira da vida e da morte. Seu cabelo escuro estava sempre preso em um coque cuidadoso, e seu olhar atento transmitia uma sabedoria além de seus anos. Elisa havia falecido jovem, vítima de uma doença misteriosa que varreu a cidade décadas atrás. No entanto, sua conexão com o hospital e com aqueles que havia cuidado não foi quebrada pela morte. Toda noite, quando a lua brilhava no céu, ela emergia das sombras para vagar pelos quartos vazios. Seus passos eram leves e seus dedos praticamente tocavam os móveis, como se ela estivesse buscando algo que não podia ser visto. Seus olhos, embora sem vida, irradiavam um tipo de luz própria. Ela passava por corredores silenciosos, recordando os momentos em que tinha segurado as mãos de pacientes assustados, oferecido conforto com suas palavras suaves e segurado a vela da esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Ainda na morte, Elisa estava comprometida em continuar sua missão de aliviar o sofrimento dos outros. Ao longo dos anos, outros espíritos haviam se unido a Elisa no hospital abandonado. Um deles era o Dr. Edmund, um médico idoso que havia passado a vida cuidando dos doentes. Sua barba branca e olhos perspicazes eram a personificação de um homem que havia visto o sofrimento e a alegria que a vida tinha a oferecer. Mesmo após sua própria morte, o Dr. Edmund continuava suas rondas noturnas, como se estivesse procurando por respostas que não havia encontrado em vida. Outro espírito era Thomas, um jovem paciente que havia falecido durante uma cirurgia arriscada. Sua morte havia sido um evento traumático e inesperado, e ele se encontrava preso entre a aceitação de sua nova condição e a tentativa de entender o que havia acontecido naquela fatídica noite. Thomas vagava pelo bloco cirúrgico, seu olhar muitas vezes fixo nas mesas de operação como se esperasse encontrar as respostas que tanto ansiava. Entre esses espíritos, uma dinâmica única começou a se formar. Elisa se tornou uma figura maternal para os outros, acolhendo-os com compaixão e oferecendo conforto em sua presença. O Dr. Edmund, com sua sabedoria acumulada ao longo dos anos, assumiu o papel de mentor, guiando Thomas através das complexidades de sua nova existência. E assim, eles compartilhavam histórias, memórias e momentos de solidariedade, encontrando consolo na companhia uns dos outros. Toda noite, à medida que a lua subia no céu e as sombras se alongavam pelos corredores, esses espíritos se reuniam para continuar suas jornadas. Unidos por suas experiências compartilhadas e pelo desejo de trazer conforto para os outros, eles encontraram um propósito além da vida que haviam conhecido. O hospital, outrora cheio de atividade e vida, agora estava repleto de presenças invisíveis que deixavam traços de suas histórias nos cantos esquecidos. No entanto, a história deles estava prestes a tomar um novo rumo.
Uma noite, enquanto a lua brilhava intensamente no céu, um grupo de jovens exploradores entrou no hospital abandonado, atraído pelas histórias de fantasmas e pela emoção do desconhecido. Eles passaram por corredores escuros com lanternas tremeluzentes, rindo nervosamente enquanto trocavam histórias de terror. Enquanto os minutos se transformavam em horas, os espíritos observavam os intrusos com curiosidade. No começo, eles relutavam em se revelar, mas logo perceberam que esses exploradores eram diferentes das pessoas que haviam passado pelo hospital no passado. Movendo-se silenciosamente entre os vivos, eles compartilharam vislumbres de suas próprias vidas e experiências, esperando que esses visitantes passageiros entendessem a profundidade de suas histórias. Elisa compartilhou momentos de conforto e compaixão, revelando como ela tinha mantido sua conexão com o hospital e com aqueles que ela havia cuidado, mesmo após a morte. Ela mostrou para os exploradores como ela vagava pelos quartos vazios todas as noites, oferecendo consolo invisível para todos os espíritos solitários e aliviando suas dores etéreas. Elisa, com sua voz suave, narrou histórias de mãos segurando as dela em busca de conforto, de olhares agradecidos mesmo nos momentos finais e de palavras gentis que haviam sido sua marca registrada. O Dr. Edmund se aproximou dos exploradores com uma aura de sabedoria, seus olhos perspicazes refletindo a jornada de uma vida inteira dedicada à medicina. Ele compartilhou casos intrigantes que haviam desafiado até mesmo suas habilidades mais afiadas, e como ele agora continuava suas rondas noturnas em busca de soluções para diagnósticos não resolvidos. Sua presença era um testemunho de como a busca pelo conhecimento e pela cura transcende a própria vida. Thomas, por sua vez, se aproximou dos exploradores com uma mistura de curiosidade e anseio. Ele relatou a confusão e o medo que sentira ao acordar após a cirurgia, percebendo que estava preso entre o mundo dos vivos e o além. Sua narrativa era carregada de emoções, seu desejo de entender o que havia acontecido naquela fatídica noite e sua luta para aceitar sua nova realidade. Por meio de suas palavras, os exploradores puderam sentir a complexidade das emoções que os espíritos enfrentavam. Enquanto a noite se desdobrava, os espíritos e os exploradores compartilharam momentos de introspecção e conexão. Juntos, eles exploraram salas silenciosas, passaram pelas portas dos quartos e se aventuraram nos cantos mais escuros do hospital. A presença dos espíritos era tangível, como se suas histórias e memórias estivessem gravadas nas paredes e no ar. Os exploradores também compartilharam suas próprias histórias de vida e experiências, criando um vínculo único com os espíritos. Eles revelaram seus medos, esperanças e desafios, e os espíritos ouviram atentamente, oferecendo palavras de conforto e empatia invisível. O hospital, uma vez considerado um lugar assombrado e sombrio, transformou-se em um espaço de compartilhamento e compreensão mútua. Conforme a aurora se aproximava, os exploradores sentiram uma mudança dentro de si. Eles haviam testemunhado as vidas passadas e as experiências dos espíritos, e agora carregavam consigo uma compreensão mais profunda da vida após a morte. Prometeram honrar as histórias que haviam ouvido, compartilhando-as com outros para que as memórias e as lições dos espíritos pudessem continuar a brilhar. E assim, os exploradores se despediram do hospital abandonado, levando consigo as lembranças e as histórias que haviam sido compartilhadas naquela noite única. O hospital não era mais apenas um lugar de rumores e assombrações. Era agora um santuário de memórias e conexões, onde os espíritos encontravam conforto na companhia uns dos outros e nas histórias que compartilhavam. À medida que os exploradores se afastavam, os espíritos permaneceram com suas jornadas noturnas. Elisa continuava a trazer conforto invisível. O Dr. Edmund continuava a procurar respostas que transcendiam a vida, e Thomas a explorar as profundezas de sua própria existência. Juntos, eles teciam uma tapeçaria de experiências e emoções que atravessava os limites entre a vida e a morte. E assim, todas as noites, o hospital abandonado não ecoava mais com o vazio do abandono, mas com as histórias silenciosas daqueles que o habitavam. As sombras que dançavam nas paredes agora eram testemunhas das vidas bem-vividas e das histórias compartilhadas. O que costumava ser um lugar de tristeza e solidão se transformou em um refúgio de memórias e conexões, onde os espíritos encontraram um lar para suas histórias.
e os vivos encontraram uma lição de empatia e compreensão que transcende o tempo e a mortalidade. Com o passar dos anos, o hospital abandonado tornou-se um farol silencioso de histórias e experiências. As paredes envelhecidas carregavam as marcas das vidas que haviam passado por ali, mas também abrigavam algo mais intangível, a presença dos espíritos que continuavam a vagar pelas salas vazias. Elisa, o Dr. Edmund e Thomas encontraram conforto na companhia uns dos outros, suas histórias entrelaçadas como os fios de uma teia invisível. Enquanto as noites se desenrolavam, os espíritos compartilhavam lembranças e momentos. Eles visitavam os corredores que costumavam percorrer em carne e osso, revivendo os momentos de alegria e tristeza, de dor e alívio que haviam testemunhado. Elisa lembrava das mãos que segurara, das lágrimas que enxugara e das histórias que ouvira, enquanto o Dr. Edmund recordava os casos médicos que o haviam desafiado, e Thomas revivia os momentos que o levaram àquele ponto crucial de sua existência. Uma noite, uma lua cheia brilhava intensamente no céu, preenchendo o hospital com uma luz etérea. Os espíritos se reuniram nos salões vazios, compartilhando histórias em silêncio, como se as palavras estivessem escritas nas sombras. Era como se a conexão entre eles fosse mais profunda do que a linguagem verbal. Era uma compreensão mútua que transcendera o tempo e a morte. Foi nessa noite que algo extraordinário aconteceu. Enquanto os espíritos compartilhavam suas experiências, os contornos de suas formas começaram a se dissipar, como se estivessem se fundindo com as paredes envelhecidas do hospital. Elisa, o Dr. Edmund e Thomas olharam um para o outro, surpresos com a mudança que estava ocorrendo. Eles sentiram uma sensação de paz profunda e serenidade, como se estivessem finalmente encontrando um lugar de descanso e pertencimento. As histórias e memórias que haviam compartilhado ao longo dos anos pareciam ter se fundido com as próprias paredes do hospital, criando um elo indelével entre o passado e o presente. Os espíritos não desapareceram completamente, mas sua presença se tornou parte integrante da estrutura do edifício, como se eles tivessem encontrado uma forma de continuar existindo nas próprias fundações do hospital. Os exploradores que haviam visitado o hospital também sentiram a mudança. Ao retornarem em outra noite, encontraram o hospital iluminado por uma luz suave e acolhedora. Eles não ouviram mais sussurros assustadores ou sentiram a sensação de serem observados por olhos invisíveis. Em vez disso, sentiram uma aura de tranquilidade e respeito, como se estivessem entrando em um lugar sagrado. À medida que exploravam o hospital, os exploradores viram vestígios das histórias que haviam sido compartilhadas pelos espíritos. Sombras dançantes nas paredes pareciam contar contos de vidas vividas e experiências compartilhadas. Pinturas invisíveis pareciam retratar os momentos de compaixão de Elisa, a busca incansável do Dr. Edmund por conhecimento e a jornada de autoconhecimento de Thomas. Ao deixarem o hospital naquela noite, os exploradores sentiram uma profunda sensação de reverência pelo que haviam testemunhado. Eles levaram consigo não apenas a experiência de terem conhecido os espíritos, mas também a compreensão de que a morte não era o fim absoluto. As histórias e lembranças dos espíritos haviam encontrado um lugar onde podiam viver eternamente, entrelaçadas nas paredes e nos corredores do hospital abandonado. Com o passar dos anos, as histórias dos espíritos se espalharam. Pessoas de todo o mundo ouviram falar do hospital misterioso, onde os espíritos compartilhavam suas experiências através das sombras e das paredes. Alguns viajavam até lá em busca de compreensão, enquanto outros se sentavam em silêncio diante das paredes, esperando captar um vislumbre das histórias que ecoavam. E assim, o hospital abandonado não era mais um lugar esquecido, mas um santuário de memórias e conexões. As histórias dos espíritos continuaram a ser contadas, transmitidas de geração em geração, inspirando aqueles que ouviam a valorizarem as experiências de vida e a enxergarem além das fronteiras da mortalidade. E mesmo que os espíritos não fossem vistos pelos olhos humanos, sua presença era sentida por todos aqueles que entravam nas salas silenciosas, onde as sombras dançavam e as histórias ecoavam para sempre.